Agora nós vamos falar do princípio 3 da gestão da qualidade total, que é adesão aos processos. Adesão aos processos é a maneira com que a empresa vai garantir que as melhorias sejam feitas continuamente, que todos os responsáveis que trabalham para a organização saibam o que fazer, quando fazer e como fazer. E tem um item muito crítico que a gente vai ver e vai conversar muito, é o que tem que ser feito antes de fazer qualquer melhoria no processo. Por quê? Porque uma empresa, se fizer uma melhoria no processo sem avaliar os riscos que isso pode gerar internamente, principalmente no cliente, pode ocasionar algo muito crítico e muitas vezes um risco enorme para o cliente e às vezes até para a integridade dos funcionários e colaboradores. Então vamos ver em mais detalhes esse princípio que é bem interessante para a gestão da qualidade. Adesão aos processos é uma forma que a empresa quer para garantir o quê? Garantir consistência na qualidade e que ela possa crescer com o processo dela de produção de uma forma estável. O que é uma forma estável? Eu tenho, por um lado, eu tenho aqui o cliente ou os clientes, vou botar aqui, e eu tenho internamente a empresa fazendo todo o processo dela. Imagina que eu tenho aqui processo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e o 4. E no final do 4, esse material vai para o cliente. Então imagina que para fazer, desde a entrada do material, o cliente pede um material, esse material vem e está liberado para ser produzido. Então ele vai passar pelo departamento 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, e depois vai para o cliente. Esse processo que a gente está vendo aqui, imagina que ele leve 5 dias para fazer. E quando eu completo esses 5 dias, eu tenho o material pronto com a qualidade que se espera desse material. Então a qualidade é uma qualidade alta. O que as empresas querem fazer é manter essa qualidade e reduzir esse tempo que você está vendo aqui ao máximo possível. Por quê? Porque se ele entregar o material, por exemplo, em 2 dias, isso aumenta a capacidade produtiva dele. Ele vai vender mais durante o mês e vai faturar mais. O que a gestão da qualidade prega é o máximo de cuidado com a velocidade. Por quê? Porque a velocidade pode causar alguns problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, na sua mente, quando se fala em adesão de processos, eu quero melhorar cada vez mais os processos que eu tenho, garantindo o que é importante para o meu cliente em termos de qualidade. E para implementar esse princípio, tem alguns itens que a gente vai conversar a partir de agora. O primeiro é ter muito claro quem faz o quê. O que ele está querendo dizer aqui? Cada funcionário dentro de uma organização tem que saber muito claramente o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer e principalmente como ele tem que fazer. Por quê? Porque depois fica muito claro de rastrear qualquer desvio que haja. E também não há confusão no meio do processo. O José sabe fazer a atividade dele, a Maria, Ciclano, Beltrano, todos sabem o que tem que fazer e o que é esperado da função dele. Outro item é tratar desvios. Aqui ele fala de plano de ação e que esse plano de ação esteja visível. E o desvio, quando a gente olha a qualidade, ele tem 2 aspectos que eu vou falar com você agora. Vamos imaginar que está havendo uma produção. Então, num determinado momento, começa-se um processo de produção. O valor esperado máximo é esse que eu estou mostrando. Esse aqui de baixo é a média do processo. Aí começa a haver algo desse tipo. Imagina que isso é a quantidade de defeitos. E ao passar das horas, está acontecendo algum fenômeno nessa produção que está gerando esse comportamento que você está vendo. O que acontece quando eu tenho esse tipo de coisa? Essa parte aqui, que você está vendo, nós chamamos de tendência. Isso é um item preocupante muito. Quando a gente tem carta de controle em processo, a tendência mostra que
há algo acontecendo que tem que ser investigado. E nesse caso, se nós estamos falando de defeitos, então vamos colocar mais explicitamente percentual de defeitos, significa que está aumentando a quantidade de defeitos e tem que se ver o que está acontecendo. Eu tenho que fazer um plano de ação para baixar esses valores para um patamar normal. Mas Marcelo, você falou que essa letra, que esse eixo rosinha, essa linha rosinha é o máximo de defeitos. Ele não chegou a ultrapassar o máximo, ele não chegou mais, ele está numa tendência de sair e é por isso que a empresa e todos os envolvidos têm que fazer um plano para trazer isso numa condição mais normal. E eu tenho também a segunda condição, que é quando já sai de uma vez. Então o percentual ele já rompe aquele valor e nesse caso eu também, aqui já é um desvio propriamente dito. E o que a gente está falando para você é que tanto para o desvio quanto para as tendências tem que haver o quê? Tem que haver algo que a gente chama de plano de ação. Tem outros nomes também, contramedidas e daí por diante. Mas olhando o aspecto de qualidade, eu tenho que ter um plano de ação para reverter isso. E o foco maior tem que ser na tendência. Porque enquanto está na tendência, eu ainda não perdi o material. Quando passa, eu já posso ter perdido todo o processo, posso ter causado uma perda enorme na produção ou no processo que eu estou trabalhando. E por que é importante o plano de ação estar num lugar visível? Se você tem medidas ou contramedidas para acertar o desvio ou corrigir a tendência, é importante que todo mundo veja o que está sendo feito e as datas que têm que ser entregues. E mais do que isso, quem é o responsável ou responsáveis por essa atividade. O item C são melhorias. Melhorias aqui eles colocam, olhando produção, em gargalos. E para te explicar o que é um gargalo, eu vou mostrar nesse slide que segue. Eu tenho um processo de fabricação, onde o cliente ele pede uma entrega sempre em 5 dias, aqui são 5 dias. Aí você tem no seu processo algumas operações. Imagina que você tem aqui operação 1, seja qual for a operação. Aqui a operação 2 e aqui a operação 3, que leva essa quantidade de tempo aqui para ser feita. O que acontece? Essa operação ela é o gargalo porque é a operação que leva mais tempo para ser feita. Então aqui a gente chama de gargalo. Então, olhando o processo, ela é a atividade que vai demorar mais para entregar o que o cliente precisa. Ora, esse gargalo ele pode virar outra coisa. Imagina que aqui, nesse 3, se a operação levasse essa quantidade para ser feita, então essa operação 3 não seria mais gargalo. Além de gargalo, ela teria um outro nome, que seria restrição. Por que restrição? Porque ultrapassa a quantidade de dias que o cliente está pedindo. Esse é um tema que a gente vai abordar num treinamento que está sendo feito pela Labone, que é organização de estoques estratégicos. Esse é um assunto muito interessante. Então, gargalo. Gargalo é a atividade que leva mais tempo e ela pode ser restrição se ela levar mais tempo do que o cliente está pedindo. Esse item D ele é de suma importância. Por quê? Porque aqui, quem está numa empresa ou quem pretende entrar numa empresa, antes de mudar qualquer coisa, tem que haver um planejamento, tem que haver algo estruturado. Gestão da qualidade tem, muitas vezes, dentro dessa área, metodologias como o DMAIC, que são metodologias de melhoria contínua. É o definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Esse tipo de metodologia garante que eu não faça algo sem analisar os riscos. Então, a análise de risco é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes, se mexer num processo da maneira errada, você vai causar mais estragos do que melhorias. Marcelo, você já viu isso acontecer alguma vez? Já vi sim. Aliás, tem um vizinho perto de mim que eu trabalhei com ele aqui.
onde a gente atua, que ele fez uma mudança no processo uma vez, e essa mudança ela foi tão crítica que ela acabou atrapalhando o processo inteiro, desde o nascimento do processo até o final, indo para o cliente. Você sabe quando é que descobriram que tinha problema no processo? Quando o cliente começou a ligar direto, reclamando que o material estava quebrando com muita facilidade. Aí foram rastrear, descobriram que tinha um elemento químico com teor muito acima do esperado, que era um teste que fizeram o teste em produção, esqueceram de voltar ao que era antes e causou uma série de prejuízos na linha inteira. Por que eu estou falando isso? Porque você que está olhando tudo que a gente está falando, tem que tomar muito cuidado com os efeitos que algo que está sendo alterado pode gerar. E a gestão da qualidade, ela lança a mão dessas ferramentas para tomar esse cuidado. Então, lança a mão de uma metodologia chamada DMAIC, lança a mão de uma ferramenta chamada FEMEA, lança a mão de PDCA, SDCA, lança a mão de análise de riscos para garantir que tudo seja feito de uma maneira cuidadosa, de uma maneira muito bem estruturada. Os benefícios que eu tenho de seguir esses passos, de garantir que todo mundo saiba o que deve fazer, que os processos sejam melhorados continuamente e que a melhoria seja cuidadosa, eliminando qualquer risco de efeito colateral e sempre melhorando os processos para garantir mais performance para a empresa e melhor atendimento para o cliente. Quais são os benefícios que isso tem? São muitos. Eu tenho, atendendo a esse princípio 3, uma garantia que eu vou produzir mais rápido, melhor e com menos custo. Eu vou ter também uma previsibilidade do processo. Se eu tenho um processo onde eu tenho menos gargalo, eu tenho menos defeitos, eu tenho mais performance, eu consigo fazer uma previsão de entrega muito mais assertiva. E outro benefício é focar em melhorias continuamente. Então vamos pegar aqui esse caso de melhoria. Fazer melhoria consistente significa que eu faço a melhoria e ela não volte para trás. O que a gente está querendo falar para você é isso aqui. Eu tenho uma melhoria, eu faço a melhoria e ela não fica regredindo. Então eu tenho aqui um processo, faço uma melhoria, elevo ele de patamar, por exemplo, se eu pegar redução de percentual de defeitos, melhorei, vou para o próximo patamar e vou galgando, sempre tomando cuidado muito grande de calçar o processo. O que é calçar o processo? É garantir que o que eu melhorei não volte para trás. E garantir que o que eu melhorei não está oferecendo risco, mas sim só benefícios, tanto para a empresa quanto para os clientes.